Estamos aqui na página 61. Aí. E ajudou, Sô? Voltando às aulas do ano passado? Aí, ó. Gente, estava falando. Sofia falou assim, ó, as aulas, quando estava estudando para o PISM, eu acabei voltando nas aulas do ano passado. E assim, acho que ajuda, gente, porque por mais que você ache outros conteúdos na internet, não é tão detalhado como eu abordo com vocês, tão paciente para tirar dúvida. Às vezes é bom, né? Porque você tem ali aquela aula onde o professor está explicando passo a passo e tudo. Só que às vezes, gente, uma aula demorada assim, acaba perdendo muito tempo. Por isso que o objetivo é, vocês têm as aulas passadas lá, que vocês já sabem como eu trabalhei com vocês, e nessas aulas mais rápidas vai ser bem assim, ó, né? Não tem como fazer uma aula super detalhada com 5 minutos, né? Isso é impossível. Então, essas aulas que a gente tem, eu acho são boas, por quê? Porque são bem detalhadas, são bem passo a passo, explica com bastante calma. Então, vamos lá. Continuando nossos exercícios, a gente tem aqui, ó. A Adriana é artesã e está confeccionando kits de festas personalizados. Entre os itens do kit encontra-se os chapéus de aniversário. Ela usa um molde como da figura a seguir e a arte fica à escolha do cliente. Além da aba para encaixe na montagem, o molde representa 1/3 de uma circunferência de raio 13,5 centímetros. Qual é a medida do arco formado por ele? Né? Então, ele está querendo saber, ó, qual é essa medida aqui. Daqui até... Opa, daqui até aqui, ó. Qual é essa medida aqui? É isso que ela está querendo saber. Considerando o π 3,14 e essa medida do raio aqui, ó, essa medida daqui até aqui, é igual a 13,5. 13,5 centímetros. Como é que a gente calcula isso aqui? Vocês têm ideia? Lembra aí? Eu acho que é só jogar naquela fórmula, Luan, que você falou da aula passada, que é a Isso mesmo. circunferência igual a x sobre 360 graus vezes 2πr. Isso mesmo. Então, ó, nesse caso, ele falou que é 1/3 de uma circunferência, né? Então, a gente calcula a circunferência toda, né, que é 2πr, e depois a gente vai fazer o quê? Dividir por 3. Então, ó, comprimento disso aí vai ser 2 vezes π, ele mandou considerar 3,14, vezes o raio, que é 13,5, né, dividido por 3. Então, o comprimento aí vai dar aproximadamente... Que página? A gente está na página 61, tá? Vai dar aí, ó, 2 vezes 3,14 vezes 13,5 dividido por 3. Isso vai dar 28,26. 28,26 centímetros. Então, esse é o comprimento disso aqui, ó. 28,26. Esse é o comprimento disso aqui. Beleza? Então, olha só, utilizei as informações dadas na questão. Vamos para o próximo número, questão 4. Ele fala assim, ó. José, todos os dias pega um ônibus para ir de casa ao trabalho, né? O percurso que ele faz da casa ao trabalho, até o ponto de ônibus, está representado na imagem a seguir, em que há duas linhas retas e uma curva, né? Cujo comprimento corresponde a 72 graus
um arco de 72 graus e um raio de 30 metros. Beleza, um raio de 30 metros. Então, aqui são 30 metros. Determine a distância percorrida por ele ao sair de casa até o ponto de ônibus. Então, ó, ele falou que aqui é um ângulo de quanto? Aqui, ó, é um ângulo de 72 graus. Como é que eu calculo a distância que ele vai gastar aqui, total? Né? Como é que calcula essa distância? Vou dar aí 3 minutinhos para vocês tentarem, tá bom? Cronômetro aqui, 2 minutinhos para vocês tentarem. Conseguiram? Então vamos lá. Olha só. Primeiro passo que eu tenho que fazer aqui. Se aqui é 30, aqui é 34 e aqui é um ângulo de 90 graus, eu sei que aqui é um cateto, né? Então eu poderia fazer assim, ó. 34 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais x quadrado. Beleza até aqui? Entenderam por que eu fiz isso? Para achar a distância em linha reta ali. Então, 34 ao quadrado, fazendo essa conta aí, vai dar 1.156. É igual a 30 ao quadrado, que dá 900, mais x quadrado. Então, x quadrado vai ser igual a... Quando eu fizer 900 menos 1.156, vai dar... Ou 1.156 menos 900, né? Dá 256. Então, isso aqui vai dar raiz de 256, que dá igual a... Quanto? 16. Isso aí. Então, a medida x aqui é 16. Beleza. Agora que a gente achou a medida x, a gente precisa achar qual a medida desse arco aqui, ó. Daqui até aqui. Se eu for calcular a medida aí nesse espaço, vai ser quanto? Vai ser, ó, o comprimento do arco vai ser o ângulo, né? 72, dividido por 360, vezes 2, vezes π, vezes r. E r é quanto? 30. Beleza, vamos fazer essa conta, ó.
eu posso simplificar esse zero aqui com esse zero, né? 72 simplifica com 36, não simplifica, dá 2 aqui em cima, vai ficar 2 vezes 2 vezes π vezes 3. Acompanharam a conta aí? Ó, 72 com 36 vai me dar 2 aqui, né? Então, 2 vezes π vezes 3, eu tenho 4 vezes 3, que me dá 12π. 12, se eu considerar π como 3, vai ficar 12 vezes 3, 36. Então, 36 metros. Ou seja, qual a distância que ele vai percorrer de casa até o ponto do ônibus? Então, 36 mais 16 dá 52. Mais 100 metros, total de 152 metros que ele percorre aí até chegar no ponto de ônibus, né? Pertinho. Beleza? Entenderam? Todo mundo ok? Ok? Beleza. Vamos prosseguir, então. Então, prosseguindo, o que a gente vai ver? A gente vai ver unidades de medida de ângulo, né? E quais são essas unidades que a gente conhece? A primeira, a mais básica de todas que a gente utiliza, o grau. E por que é importante a gente lembrar, ou ver, ou perceber quais são as unidades utilizadas? Porque é utilizado na engenharia, é utilizado na moda, é utilizado na arquitetura, é utilizado na matemática, é utilizado na física, é utilizado na química, também é utilizado na química, né? Mas mais na física do que na química. Então, a gente tem muitas relações angulares que são importantes aí, né? Por exemplo, a unidade de grau. O que representa a unidade de grau? Então, grau é quando a gente pega a circunferência e divide em 360 partes. Então, o comprimento de 1 sobre 360 avos, né, da circunferência representa um grau. E aí eu posso ainda dividir ainda mais esse grau, né? Eu posso pegar o grau e dividir em minutos. Posso pegar o minutos e dividir em segundos. E achar essa distância aí. Por quê? Olha só, 1 grau ele representa 60 minutos. E 1 minuto representa 60 segundos. Esse minuto e segundos aí não é de tempo que a gente está falando, não, é de medida mesmo. Por quê? Se a gente pegar o sistema de coordenadas aí mundial, né, por exemplo, a gente pegar o GPS, Sistema Global de Posicionamento, o que a gente tem? No GPS, ele vai te dar um valor de grau em minuto e em segundos. Né? Se você pegar aqui no Google Maps agora, por exemplo, vamos marcar um ponto qualquer no mapa. Vamos lá, Maps. Vamos vir aqui no Maps. Vamos marcar aqui. Pegando aqui Cidade Nova. Vamos ver. Parque Paraíso, lá onde Maiara está. Se a gente pegar esse ponto aqui, né? Olha, estamos vendo a cidade de Maiara agora. Todo mundo está vendo a cidade de Maiara. Se eu pegar aqui e marcar um ponto aqui, tá vendo que aqui embaixo ele me dá um númerozinho? Tá vendo esse número aqui, ó? Ah, cadê o número? É, ó, Rua Araguari. Marcar aqui, ó. Tá vendo que aqui ele me dá um número? E marcou aqui esse número? Reparem só que esse número, ele tem algumas coordenadas. Tá? Vou marcar outro ponto aqui, ó. Na verdade, vou esperar. Tá vendo, ó? 17 graus, 4 minutos, 18,2 segundos. Sul, 41 graus, 29 minutos, 0,1,6 segundos. Aqui é leste, né? Oeste.
Não lembro, esqueci. Esqueci a nomenclatura em inglês aí. Aí, ó, Lauro, minha cidade é a sua cidade. Aqui, ó, a Rio Bahia, a BR que eu passo lá, ó, quando eu tô indo para visitar meus pais, passo por essa BR aqui, né? Então, olha só, galera, tá vendo que ele dá várias divisões aqui para tempo, né? Só que aqui ele dá separado em minutos e segundos. Latitude sul. Ó, graus, minutos e segundos. Latitude leste. Longitude, né? Latitude, longitude. Isso. E aqui, ó, a gente tem dois pontos de coordenadas. O sistema de GPS, ele pega justamente esses pontos. Olha só como é que é interessante. Tá vendo que ele dá aqui, ó, 17.0171, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É muito mais difícil eu ler esse número do que eu ler aqui, ó, em coordenadas com graus, minutos e segundos. Então, o sistema de GPS, ele utiliza isso aqui. Aí você pergunta, Juan, mas por que dividiu tanto? Né? É só você pegar aí quanto que vale 1 grau. Pega aí quanto que vale 1 grau na superfície terrestre. Você tem ideia de quanto que vale? Olha só, imagina que se o GPS fosse só o primeiro número, fosse só o grau. Vamos fazer umas continhas aqui. O diâmetro da Terra, se eu não me engano, são 12.600, eu acho. Deixa eu ver aqui. Diâmetro da Terra. Diâmetro da Terra. Diâmetro da Terra são aproximadamente 12.740. Então, 12.740. Então, vamos colocar aqui, com esse diâmetro, a Terra tem um raio aí de 6.000 e pouco, né? Vamos só pegar esse diâmetro aí e vamos calcular qual seria o comprimento da circunferência da Terra, certo? Só para a gente desmitificar. O comprimento vai ser igual a 2πr, né? Então, o comprimento vai ser igual a 2π, já vai dar 2r vai dar 12.740. Se eu multiplicar por π, que é 3,14, vai ficar 12.740 vezes 3,14. Então, a gente vai ter aproximadamente aí um comprimento de 40.003 metros, ponto 6. Isso em quilômetros, né? Quilômetros. Deixa eu ver. Isso aí, em quilômetros. Oi, Mayara, você não é de Padre Paraíso, não? Você é de Taubim, é? Ah, tá. Quem é de Padre Paraíso é Laura. Por que será? Acho que é porque você só anda de um dos meninos que é de Padre Paraíso. Quem mais é de Padre Paraíso? Heitor é de onde? Heitor. Por isso, tá vendo? Aí, ó, tem razão. Por isso que eu confundi. Aí, a Renata. Tá vendo? Por isso que eu confundi, gente. É porque você anda com os meninos de lá. E a gente pensa, o pessoal de Padre Paraíso. Aí, ó. Então, pensa aí, ó. São 40.000 quilômetros. Vamos pegar isso aqui e para ver quanto que vale 1 grau. 1 grau na Terra. Né? Vamos pegar esse valor aqui e dividir por 360, certo? Então, 40.000 isso aí, dividido por 360. Então, 1 grau corresponde a 111 quilômetros. 111,12 quilômetros. Então, você pensa. Aí você fala assim, Laura só está só a 1 grau de distância da gente. Né? Se você for olhar assim, Laura está em Padre Paraíso, a gente tem Teoflotone, só está a 1 grau de distância. Só que 1 grau de distância são 111 quilômetros em relação à Terra. É muita coisa, não é? Então pensa aí, se o GPS fosse só por grau, só andasse a cada 1 grau, você conseguiria localizar alguma coisa? Dificilmente, né? Aí vamos pegar o seguinte,
Vamos dividir isso aqui agora em minutos. Quanto que vale 1 minuto? 1 minuto, eu pegaria esse valor aqui, 111, dividiria por quanto? Por 60, certo? Dividindo por 60, ficaria dividido por 60, daria 1,85 quilômetros. Já melhorou, né? Ah, tá. Olha, 1,85. Agora eu falo, tá 1 minuto de distância, né? Segundo a nossa relação angular, já é 1,85 quilômetros. É como se eu não soubesse a distância do EPP ao Tieteca, um pouco mais, na verdade. A distância do EPP à Tieteca, um pouco mais, bem mais. É como se eu pegasse daqui ao São Jacinto. Essa seria a distância. Né? Então, você conseguiria encontrar a pessoa ainda assim? Conseguiria encontrar alguém pela localização de GPS? Não, né? Aí, o que veio? Veio outra divisão. Veio o segundos. Que é pego isso aqui, esse 1,85, e divido por 60 de novo. Que eu, fazendo essa conta aí, vamos ver, dividido por 60 vezes 1.000. Agora, já dá aí uma distância de 30 metros. 30,86. Agora, fale comigo. Já é melhor, né? Já consegue. 30 metros já é uma distância bem menor. Então, se vocês pegarem o celular aí agora de vocês, pega o celular de vocês aí rapidão. Quem pode estar com o celular aí na mão. Vai no GPS, vai no WhatsApp de vocês. Agora, vai no anexar e anexar localização. Espera um pouquinho e você vai ver qual a precisão que está aparecendo aí no GPS de vocês. Fala aí para mim. Pode abrir o microfone e falar. Acho que vai ser até melhor. No meu aqui, está aparecendo uma precisão de 14 metros. De vocês está aparecendo quanto? Conseguiram? Onde é que é? Você vai aqui, ó, em anexar, no clipezinho. Do clipe, você vai em localização. Depois que você for em localização, vai aparecer aqui, ó. Cadê minha câmera? Depois que você for em localização, vai aparecer a precisão aqui, ó. Opa, aqui, ó. Localização. Precisão de 14 metros. Ou seja, ele dá minha localização, mas dá minha localização aproximada. Por que que melhorou essa localização? Porque tem 30, alguma coisa, né? Então, olha só como é que é bem próximo os números da aproximação que a gente utiliza. Conseguem perceber aí que a localização é bem aproximada? De 15 metros de diferença, gente. Aí me perguntam, onde é que eu vou usar matemática na sua vida? Você já está usando matemática no seu celular e você não sabe, né? O GPS do celular, o GPS do carro, já é uma utilização da matemática na sua vida, que a matemática é importante. Para que você vai utilizar ângulo? Olha aí, eu estava sabendo agora. Ah, mas eu não gosto de geografia, não sei o que é latitude e longitude, não sei o quê. Sabe onde é que aplica agora? Sabe. Olha só que lindo. Então, graças ao sistema de georreferenciamento, o sistema de ângulos que foi estudado aí, você consegue ter uma precisão muito próxima das distâncias calculadas através do dispositivo de GPS. Vamos prosseguir com a aula. Deixa eu parar de xingar vocês de novo. Vamos lá. Então, a gente tem uma relação aí muito boa e de aproximação para a gente encontrar aí as relações angulares, né? Já mostrei para vocês graus, minutos e segundos, né? E eu vou mostrar para vocês agora a unidade de radiano. O que é a unidade de radiano? A unidade de radiano é quando a gente pega a medida aqui
de um raio. Tá vendo essa medida aqui, ó? Um raio. E pega essa medida de um raio e coloca ele ao redor da circunferência. Essa medida aqui, ó, é igual a essa medida aqui. Então, esse ângulo aqui, a gente chama de radiano, tá? Então, um radiano é quando a gente tem a medida de um raio no arco. Beleza, para que a gente usa isso, Juan? Que a medida de radiano, ela é utilizada em muitos conceitos aí da geometria, principalmente quando a gente for avançando nos estudos aí da trigonometria. Então, o que é um radiano? O radiano é um comprimento da medida de um arco, né? Um arco de raio de medida R. Como é que eu faço, Juan, para achar o valor em radiano? Vai ser o seguinte, ó. Comprimento do arco vai ser R quando eu tiver 1 radiano. Né? Ó, 1 radiano, o comprimento é R. Quando eu tenho o comprimento alfa, vai ser 2πr. Certo? Então, por que, gente? Porque o valor da circunferência, né, ó, a circunferência toda, né, a circunferência toda, né, não são 360 graus? Então, se 1 radiano equivale a 1 R, então, ó, 2π radianos, 2π radianos vezes R é igual a 360. Né? Então, eu estou falando aqui que o meu ângulo de 360 é igual a 2π radianos. 2π radianos. Então, se 360 é igual a 2π radianos, então eu estou falando que 1 radiano, né, que eu falo π radianos, por exemplo, π radianos só, vai valer quanto? 180 graus. Então, essa é a relação que a gente tem. Primeiro, que representa o radiano? A medida do raio, se eu coloco ele na circunferência, ele vai valer o quê? 1 radiano. Esse ângulo vai ter 1 radiano. E que π radianos equivale a 180 graus. Por isso que uma circunferência completa tem 2π radianos, que são 360 graus. Tá? Então, vamos entender aqui e fazer algumas continhas. Como é que eu faço para converter? Regra de 3. Tá? Regra de 3 que eu faço para converter. Vamos fazer assim, ó. 180 graus. 180 graus vale π radianos. Ah, então se eu quiser 60 graus, 60 graus vai valer quanto? Radianos? X. Né? Fazendo a regra de 3 aqui, ó, ficaria, multiplicava cruzado, né? Ficaria x, que é igual a 180, né? Π, na verdade, 60, π dividido por 180. Não ficaria isso? Se eu simplificar esse zero aqui com esse zero aqui, então eu teria que x seria igual a... Se eu simplificar o 6 com 18, vai dar π sobre 3. Então, 60 graus em radianos vão ser π sobre 3 radianos. Tá? Então, a gente vai fazer com regra de 3. Se a gente quer transformar de graus para radianos. E se a gente quiser transformar o contrário? Vou mostrar para vocês já já. Tá? Então, outra medida que eu queria falar com vocês. As medidas notáveis. Se eu tenho 1/4 de volta, são 90 graus. Ou seja, no π sobre 2 radianos. 180 dividido por 2, 90. Né? Se eu tenho meia volta, 180 graus, π radianos. 3/4 de volta são 3π sobre 2, 270 graus. Uma volta completa, 2π radianos, 360 graus. Como é que eu faço para encontrar? Regra de 3, gente, sem problema nenhum. Só decora que 180 graus equivale a quem? π radianos. Tá? Π radianos.
Prosseguindo, vamos fazer exercício. Ó. Transformar em graus as medidas angulares. Né? Π sobre 3 radianos. Vamos fazer cada um deles aqui. Π sobre 3 radianos. Página 64 a gente está. Π sobre 3 radianos, vamos lá. Substitui π por 180. Então vai ficar o quê? 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 vai ficar quanto? 60 graus. 60 graus. 4π radianos. Como é que eu faço? Substitui o π por 180. 4 vezes 180. Isso vai dar quanto? 720 graus. 1 radiano. Quanto que vale 1 radiano? O que é que eu faço? Não sei. Vamos fazer regra de 3, né? Então, o π eu substituir aqui, ó. Então, ó, 180 graus corresponde a π radianos. X graus vai corresponder a 1 radiano. Então, se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou achar que meu x vai ser igual a 180 graus dividido por π. Quanto que vai dar, então? Π não é 3,14? Vai ficar 180 graus dividido por 3,14. Então, x vai ser 180 dividido por 3,14. Isso vai dar aproximadamente 57,3 graus. Então, 1 radiano vale aproximadamente 57,3 graus. Estão acompanhando até aqui? Tá ok? Beleza, vamos prosseguir então. Ó, questão 3. Ele fala o seguinte, ó, considerando o sistema de engrenagem 1 e 2, os raios 10 centímetros e 25 centímetros, respectivamente, determinar o número de voltas dadas pela engrenagem 1, sabendo que a engrenagem 2 girou 10 vezes. Qual o raciocínio que a gente tem aqui para esse tipo de questão? Olha só, se essa aqui dá uma volta, se essa aqui der uma volta, deu uma volta aqui, essa aqui vai girar o mesmo tanto, só que ela não vai girar uma volta, ela vai ter que girar mais. Né? Ou seja, a distância que essa percorre vai ser igual à distância que essa percorre. Beleza, se a distância é a mesma, como é que eu faço para calcular? A gente vai fazer da seguinte maneira para calcular. A distância 1 tem que ser igual à distância 2. A distância 1 vai ser o comprimento da circunferência vezes quantas voltas que ela deu. Né? O número de voltas vezes o comprimento da circunferência. A distância 2 vai ser o número de voltas 2 vezes o comprimento da circunferência 2. Beleza? Olha só. Então, vou ter... Como é que eu calculo o comprimento da circunferência 1? Não vai ser 2 vezes π vezes r, R1? Da circunferência 2, como é que vai ficar? N2 vezes 2 vezes π vezes R2. O que acontece? Eu posso simplificar esses caras aqui, ó. Posso simplificar o 2π do lado de cada equação com 2π do lado de cada equação. Né? Então, vou ficar com N1 vezes R1 vai ser igual a N2 vezes R2. Só isso? Sim. Então, N1 vezes R1, que é 10, vai ser igual a N2, que ele fala que dá quantas voltas? 10 voltas, vezes R2, que é 25. Simplificando a nossa conta, olha só, 10 simplifica com 10, então eu tenho que N1 é igual a 25 voltas. Ou seja, essa engrenagem 1 dá 25 voltas, quando essa engrenagem 2 dá 10 voltas. Certo? Por essa relação de distância, elas estão em contato, logo a distância que elas vão percorrer vai ser igual. Né? Devido à diferença de ângulo aqui, existe essa diferencinha aí, beleza? Questão 4. Olha só.
Considerando a Terra esférica e dois pontos A e B no mesmo meridiano, sendo o ponto B localizado a 30 graus de latitude sul e o ponto A a 20 graus de latitude norte, observe a representação a seguir. Tá vendo? A gente tem aqui ó, a representação e ele fala que essa distância aqui, ó, daqui para baixo, era quanto? 30 graus. E a distância daqui para cima era 20. Logo, qual era o ângulo total aqui? O ângulo total era 50 graus. Beleza. 50 graus. Ele falou que a Terra possui um comprimento, o raio da Terra possui um comprimento de 6.400. Então, eu consigo achar facilmente agora, né? Já que o comprimento vai ser o ângulo alfa, né, que é 50 graus, vezes 2 vezes π, vezes r, que é 6.400, dividido por quanto? 360. Lembra a expressão lá que eu mostrei para vocês? Então, o que a gente faz? Vamos fazer essa conta. Ó. Simplifica aqui, né? Vamos simplificar todas as unidades aqui. 36 simplifica por 2. No final das contas, a gente vai chegar a essa conta aqui, ó, que o comprimento vai ser igual. Estou com preguiça de fazer essas contas, tá? Por isso que eu já vou para a resposta final. O comprimento vai ser igual a aproximadamente 5.582,22 quilômetros, tá? Então, o importante aqui é a gente entender o quê? Entender essa relação de ângulo aqui, ó. Se eu quero saber a distância entre esses dois, né, eu vou entender que essa é a circunferência toda e esse cara aqui é uma fração da circunferência. É uma fração da circunferência com ângulo de 50 graus. Então, sempre que a gente quiser uma fração da circunferência, a gente faz a fração em relação ao total. O total não são 360 graus? Então, a gente vai pegar aquela fração em relação ao total. Tá? Quantas horas? 31. Vou resolver a última questão resolvida aqui com vocês. Ó, nessa questão aqui ele fala, considerando o sistema de engrenagens planetário indicado pela figura a seguir, determinar o número de voltas dada da engrenagem maior a cada 10 voltas da engrenagem central. Então, essa engrenagem central aqui, ó, tem esse raio, né? E ele fala que o comprimento das engrenagens menores aqui são 10 centímetros. Então, ó, esse raio, mais esse raio aqui, mais esse raio aqui, vai me dar um raio de 30, né? 30 centímetros. Se eu utilizar a relação que eu utilizei nessa questão aqui, né, que N1 vezes o raio 1 vai ser igual a N2 vezes o raio 2, a partir daquela expressão, aquele desenvolvimento que a gente fez, o número de voltas 1, que foi 10, vezes o meu raio 1, que é 10, vai ser igual ao meu número de voltas 2, vezes o meu raio 2, que é 30, né? Então, se eu for fazer essa conta, ó, N2 vai ser 100 dividido por 30. Simplificando, vai ficar 10 dividido por 3, que o resultado vai dar aproximadamente 3,33 voltas. Então, significa que a engrenagem grande vai rodar 3,3 voltas em relação à pequena. Se a grande dá uma volta, se a pequena dá uma volta, essa aqui vai dar 3 vezes menos volta. Se a pequena deu 10, essa aqui vai ser 3,33. Se a pequena dá 30 voltas, significa que a grande vai dar 10 voltas. Certo? Por quê? Porque essa relação entre os raios sempre vai ser estabelecida. Beleza, galera? A gente acabou aí as questões. Tem questões para vocês fazerem aqui. Tá? Eu sei que vai ser bem corrido aí para vocês hoje, mas tem essas questões aqui, ó, que eu recomendo dar pelo menos uma lidinha para vocês não deixarem a matéria escapar da cabeça. Isso aqui vocês fazem rapidinho. 5 e 6, pelo menos. Questão 5 e 6, só para dar uma convertida nos ângulos, colocar na cabeça como é que faz e matar a pau aí nessa parte da matéria. Beleza? Ficou ok aí para todo mundo?
Tudo tranquilo? Então, ó, beijo para vocês, bom almoço, até mais e fui.